Tipos de conhecimento científico. Então, na sequência, nós iremos ver nesta aula, trataremos do conhecimento científico para que você possa compreender suas características e diferenciá-lo dos demais tipos de conhecimento. Então, a ciência é um tipo de conhecimento que, como as demais, busca aproximar-se da verdade compartilhada o máximo possível, a fim de conduzir o ser humano ao entendimento dos fenômenos que, conforme o interesse ou a necessidade, mereçam ser compreendidos e interpretados. Para isso, o conhecimento científico tem como objeto os fenômenos naturais e os fenômenos sociais, podendo-se dividir os campos do conhecimento científico em ciências empírico-formais, aquelas que trabalham tanto com a experimentação como as teorias. Umas ciências mais voltadas para as teorias, como, por exemplo, o estudo teórico da matemática. E aí temos também as ciências hermenêuticas, aquelas mais voltadas para a interpretação das questões. No momento que se inicia o desenvolvimento do pensamento científico moderno, havia o interesse no domínio dos fenômenos naturais. E assim a ciência da natureza se estabelece como uma das primeiras, tendo objeto e método próprio, que é o método experimental. E o método experimental, ele vai por partes. De início, nós teremos qual parte, qual etapa? Inicialmente, tem a observação e a dúvida, de maneira que a falta de informações sobre determinado fenômeno leva a uma indagação e a um problema. Então, o primeiro momento é você estar com dúvidas, observar e ter dúvidas, ver que falta informações para você poder ter a resposta, faz uma indagação que gera um problema, que vai ser a base para você continuar na pesquisa. E aí, na sequência, há necessidade de levantamento de hipóteses ou respostas provisórias. Por meio das hipóteses, se construirá respostas plausíveis para o problema formulado. Ou seja, você está observando, identificou lá um problema, indagou sobre aquele problema, e aí você reflete, mesmo não tendo informações para poder ter a resposta, você propõe algumas respostas provisórias, que a gente pode chamar de hipótese. E aí, com essas respostas provisórias, você vai se aprofundar para saber se essas respostas são válidas. E aí, dependendo do problema colocado, serão diferentes as formas de testagem das hipóteses, delineando-se o caminho da experimentação. Então, se você tem um problema na área da biologia, você vai seguir uns passos para desenvolver experimentos para saber se a sua hipótese é verdadeira. Se for na física, já vai ser outros, Se for nas ciências sociais, já vai ser outros métodos. Então, dependendo do fenômeno, você vai ter um caminho a seguir. Outras situações experimentais devem ser criadas com vista a alcançar a estabilidade do resultado obtido, para que se possa atingir a próxima etapa, que é a generalização. Ou seja, você faz lá, criou o seu caminho de experimentação, experimentou, chegou em alguns resultados. Então tem que ser replicado, você tem que refazer novas experiências para ver se esse resultado obtido realmente está estabilizado. Para aí você vai para a generalização, que é a próxima etapa. E aí vai ser apresentada a comunidade científica, outras pessoas vão poder testar também, vão indagar sobre, até chegar a um ponto que, se for aceito como verdade, científico, vai ser começado a tratar como teorema e tal, de repente podendo chegar até a ser uma lei. Então, resumidamente, era isso que eu queria que a gente visse, assim, uma lógica geral do pensamento científico, que é a base da experimentação, Então, como a segurança e a certeza dos resultados obtidos, é possível dizer que o conhecimento produzido é suficiente para que possa ser utilizado esse entendimento como verdade em outras circunstâncias. Ou seja, lá a partir daquelas etapas, você generalizou os seus resultados, E aí chega nesse ponto aqui, que os resultados podem ser levados como verdade em outras circunstâncias, desde que tenham manifestações semelhantes, Daí é que o conhecimento científico produzido se transformará numa lei científica, levando à previsão do comportamento da realidade. Por exemplo, tinham certas substâncias que você dava para a pessoa que estava com uma temperatura muito alta, com febre, e baixava. Você foi testando, e aí você começa a identificar que aquele tal substância, ela baixa
a temperatura do indivíduo quando ela está muito alta. Então, se for, ou seja, circunstâncias parecidas, aí baseado no seu fenômeno das primeiras vezes que você fez, você chegou na conclusão e aí chegou no antitérmico, né? Aí deu mais ou menos só para a gente finalizar com um exemplozinho. Então eu espero vocês no próximo vídeo.